1 João, capítulo 5, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, João escreve para que, com o objetivo com o propósito de que saibais que tendes a vida eterna. Nosso Deus, nós agradecemos pela instrução da Tua palavra em cada detalhe de nossa vida. Nesta noite desejamos observar, ó Deus, as evidências que nos são apresentadas pela Tua verdade a respeito da segurança em Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza neste objetivo, e se porventura algum entre nós ainda não está seguro na salvação em Cristo, que possa encontrar na Tua palavra a base e o descanso para tal. E assim nós oramos agradecidos em nome do nosso bom Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Há uma quase batalha entre denominações, igrejas, sobre se a Bíblia ensina ou não a certeza da salvação. Se é fato ou não que a Bíblia nos diz que uma vez que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, isto é seguro e eterno. Infelizmente, isto não deveria acontecer. A Bíblia é muito clara a respeito deste assunto, e infelizmente a distorção daquilo que a Bíblia ensina tem levado a conclusões que não são bíblicas. Estava ensinando hermenêutica aos nossos alunos do seminário e procurei lhes mostrar historicamente como questões absurdas nos últimos séculos foram apresentadas e demonstradas com base bíblica, desde a perseguição e morte de pessoas, quanto à fundação de seitas heréticas, com base em questões que a Bíblia não ensina, são apenas porções tiradas daqui, isoladas dali, que dão a falsa ideia de que aquele ensinamento é verdadeiro. E a principal regra que usamos na hermenêutica é que a Bíblia é a intérprete da própria Bíblia, e que aquilo que ela ensina, ela não se contradiz. E por isso entendemos e demonstraremos biblicamente aos irmãos que a segurança da salvação é sim bíblica, desejável, real e possível. Porque a Bíblia assim nos tem apresentado. Algo que eu devo dizer-lhes antes de demonstrar as evidências é que o grande problema de que muitos se deparam na questão da certeza da salvação é que buscam a certeza em si mesmos, naquilo que praticam, naquilo que fazem, em suas boas obras, em suas obras rotineiras. Tanto a dúvida quanto a certeza dessas pessoas está baseada nelas mesmas, naquilo que são capazes de fazer, naquilo que são capazes de realizar. Mas notem, em nenhum momento, e eu posso aqui usar com os irmãos, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é um dom dado por quem? Por Deus. E o verso 9 diz o quê? Não vem das obras para que ninguém se glorie. As obras são colocadas no verso 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras jamais serão a razão da nossa salvação, mas elas são a consequência da nossa salvação. Jamais procure em si mesmo. Jamais procure no seu próprio coração. A Bíblia diz sobre o fato do coração ser enganoso
E 1 João nos diz, esse mesmo texto, que se o coração nos acusar, quem é maior do que o nosso coração? Deus, que sabe todas as coisas. Então não busque a certeza da salvação naquilo que você é capaz de fazer, naquilo que você é capaz de pensar, naquilo que você é capaz de sentir. Busque a certeza da salvação nas Escrituras. Busque a certeza da salvação naquilo que Deus tem ensinado, e não nos seus próprios raciocínios, nas suas próprias conclusões. Eu vou apresentar 5 evidências da certeza da salvação, e nenhuma delas está em nós. Nenhuma delas parte de nós. Nenhuma delas depende de nós. Todas as 5 estão baseadas em quem é Deus, e não em quem nós somos. Quando chegarmos no céu, se não houvermos entendido isso até lá, nós vamos entender definitivamente que entramos pelos portões celestiais, não por quem somos, mas apesar de quem somos. Adentraremos o céu não pelas nossas obras, mas apesar das nossas obras. Vamos morar eternamente com Deus, não por algo que fizemos, mas unicamente por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. A certeza da salvação está em Deus e não em nós. Então este é o primeiro passo. Este é o ponto de partida que nós precisamos olhar para o nosso Deus e entender o que Ele tem feito por nós com base em quem Ele é. Eu vou citar alguns versos, eu quero que vocês acompanhem comigo na sua Bíblia. Eu quero que vocês leiam na sua própria Bíblia isso do que Deus está nos dizendo. Comece pelo capítulo 1 do Evangelho de João. Abra a sua Bíblia em João capítulo 1. Eu quero começar por este ponto. João 1,12, que é bem conhecido dos irmãos, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Notem, há apenas uma exigência para que sejamos filhos de Deus. Há apenas uma exigência sobre nós, apenas uma condição, e essa condição é declarada aqui por João, logo no início do seu evangelho. Mas a todos quantos o receberam, e o final diz, aos que creem no seu nome. Notem então que o ponto exigido por Deus, que aquilo que Deus exige de cada um dos salvos, é unicamente que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Notem o que diz o verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus, ele diz. Notem então muito bem que o verso 13 está nos ensinando, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não por meios humanos, não pela vontade humana, mas por causa de Deus. De onde partimos então? Nós partimos de quem é o nosso Deus. E esse nosso Deus, que nos concedeu a salvação por meio de Cristo, Ele é a fonte da salvação. Não são os homens. Nenhum homem planejou aquilo que aconteceu na cruz. Nenhum homem pôde planejar pelos séculos que um bendito Salvador viria, nasceria de uma virgem em Belém, teria sua vida e quase que oculta, não é? Naquele tempo, na Galileia, e depois se apresentaria como Messias e como Salvador de todos nós. Nenhum homem planejaria Jesus Cristo, homem para o qual nós olhamos e não vimos nele nenhuma formosura. É o nosso Deus que fez isso. Deus elaborou, realizou e aplica a salvação de ponta a ponta, e isso não vem de nenhum de nós. Então nós vamos a 1 João capítulo 3. Volte agora do Evangelho de João, nós vamos para a primeira epístola do apóstolo João. E no capítulo 3 ele vai dizer o seguinte, nos versos 9 e 10. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Notem como esses 2 versos eles são conclusivos. Primeira coisa que eles dizem, só há 2 tipos de pessoas no mundo. Os filhos de Deus
e os filhos do diabo. E que esses filhos de Deus, eles são feitos filhos de Deus, não pelo poder que eles têm, ou por algo que eles têm feito, mas o verso 9 diz, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Deus deu a sua natureza aos seus filhos. É a natureza do próprio Deus que foi dado a cada um daqueles que creem. Eles não permanecem apenas com a sua velha natureza pecaminosa, mas Deus deu a sua semente, a sua natureza, ao fazê-los nascer de novo. E aquilo que eles praticam são consequência desta natureza que Deus lhes deu. Então, se você está ainda no capítulo 3 de 1 João, observe o que o verso 2 diz. Eu vou ler o verso 1 também. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então aqui ele está dizendo que essa natureza de Deus, que foi dada a você pelo novo nascimento, no dia em que você creu em Cristo, ela será plenamente manifesta quando Jesus Cristo vier nos buscar. Então ali, nós seremos transformados à imagem dele, e a natureza dele será plenamente vista em nós. Sabe, em primeiro lugar, porque temos certeza da salvação? Pela presença desta natureza em nós. Deus simplesmente não reformou as nossas vidas. Ele nos fez novas criaturas. Nos deu uma nova natureza que visa novos objetivos, nova conduta, novos alvos. E este alvo de ser transformado à imagem de Cristo. Essa natureza é nos dada de uma vez por todas. E ela tem sido gerada e trabalhada em nós para que sejamos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Deus não está brincando com a salvação. Ele está nos transformando dia após dia. E esta natureza que Ele lhe deu está trabalhando em você diariamente para que você seja transformado à imagem de Jesus Cristo. Você pode pensar, olha, isso é um ponto prático, isso é um ponto visível, que nós podemos contemplar em todos os crentes. Mas eu quero também tratar do que está por detrás disso. O que está por detrás de todo esse ato de nos salvar. Então nós continuamos olhando para Deus, mas agora nós vamos a João capítulo 5, versículo 24. Acompanhem comigo agora em João capítulo 5, versículo 24, quando diz: na verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui Jesus Cristo está ensinando que quem crê nele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a condenação do pecado que estava sobre nós foi plenamente resolvida em Cristo. E ele ainda diz, e crê naquele que me enviou. Quando você crê em Cristo, você está crendo naquele que enviou Jesus Cristo. E você está crendo absolutamente no caráter daquele que enviou Jesus Cristo como nosso Salvador. E é interessante isso. O caráter de Deus está ligado à sua palavra. Então vá comigo a Hebreus capítulo 6, algo ali importantíssimo para ser dito. Hebreus capítulo de número 6, a partir do verso 17, vai nos dizer assim. A pergunta que nós temos que responder com esse texto é: Deus é confiável? Nós podemos confiar que Ele perdoa aqueles que creem em Cristo, uma vez que Ele determinou fazer isso? O caráter de Deus é confiável e nós podemos entender que tudo isso é verdade. Olha o que Hebreus capítulo 6, a partir do verso 17 diz. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma
seguro e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o verso 17 diz que Deus quer mostrar mais abundantemente a imutabilidade daquilo que ele nos disse, e por isso ele fez uma promessa e se interpôs com juramento. Qual foi a promessa que ele fez? Que todos aqueles que creem no seu Filho serão salvos. Qual foi a prova que ele deu? O seu Filho está no céu, assentado à sua destra, como precursor de cada um de nós. Sim, na teoria, há um meio de nós perdermos a grande salvação que recebemos. Na teoria há. Eu vou explicar para você como isso pode acontecer. Nós deixaremos de ser salvos se alguém for capaz de adentrar o céu na presença de Deus e de lá arrancar o Senhor Jesus Cristo da onde ele está. O dia que alguém for capaz de fazer isso, nós não somos mais salvos. Agora eu lhe pergunto se alguém é capaz dessa façanha. Jamais. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. E Deus está nos dizendo, não temam. O seu Salvador está aqui ao meu lado, intercedendo por vocês. Aquilo que eu prometi é verdadeiro. E notem o que o verso 18 diz. Nas quais é impossível que Deus minta. Não, o nosso Deus jamais mentirá. Tito 1,2 diz, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então nós confiamos a nossa salvação a um Deus que não pode mentir e que cumprirá tudo aquilo que nos prometeu. E ele nos deu uma certeza disso, assentando Jesus Cristo à destra dele no céu. Então não temamos. Não há por que temermos, uma vez que o nosso Salvador é a nossa garantia. Mas há uma terceira questão que eu quero, olhando para a pessoa de Deus, mostrar-lhes isso. E eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em Romanos 8:33. Nós lemos no começo do culto esse texto, mas é importante que nós reforcemos aquilo que é dito ali. Romanos 8:33. Sabe o que muitas vezes assalta a sua mente a respeito da certeza da salvação? Eu não preciso pensar muito para dizer, são os nossos pecados. Sim, muitas vezes nós somos assaltados por dúvidas devido aos nossos próprios pecados, ao próprio fato que não temos vivido como Deus quer que vivamos. Mas aqui em Romanos 8:33 há um argumento maravilhoso, ele diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode acusar aqueles que Deus tem salvo? É Deus quem os justifica. Sabe o que significa isso? Que foi Deus quem decretou a nossa justificação. E sabe o que significa justificação? Nós temos que olhar para duas coisas. A primeira delas, justificação significa que lá no céu não há nenhuma cédula de dívida contra mim. Que lá no céu não há absolutamente nenhuma acusação contra mim, porque todas as acusações que me condenavam ao inferno foram apagadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Lá no céu não há absolutamente nada contra esse homem imperfeito e pecador. Sabe qual é o problema então? É quando nós colocamos os olhos nesse homem imperfeito e pecador e não os olhos em Jesus Cristo, que apagou o meu pecado. Deus nos justifica por meio de Jesus Cristo. Ele diz no verso 34, quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. E novamente ele lembra, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Foi Jesus Cristo que pagou o preço dos meus pecados. Eles foram completamente perdoados. E agora, você quer a prova disso? Ele cita aqui no verso 34, ou antes quem ressuscitou. Então nós entendemos o próprio mecanismo daquilo que aconteceu na cruz. Quando Jesus Cristo, naquelas 3 horas de trevas, estava pregado na cruz, Deus lançou sobre ele todo o castigo do meu pecado. Todo o castigo que era destinado a mim foi lançado sobre Jesus Cristo naquela cruz.
porque só Ele podia suportá-lo. Sabe qual é a certeza que Ele pagou completamente o meu pecado e que não há nada contra mim no céu? Ele ressuscitou. E se Deus não houvesse aceito o preço pago, Jesus não haveria ressuscitado. Então Deus nos deu um recibo. Ele diz, olha, a ressurreição de Jesus Cristo é a certeza que todos os seus pecados foram apagados diante de mim e você está plenamente justificado de todos os seus pecados. Abrindo ainda em Romanos capítulo 3, o verso 26 vai nos dizer assim: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual é a nossa parte? Ter fé em Jesus Cristo. Qual é a parte de Deus pelo seu caráter? Ser justo e justificador dos nossos pecados. Mas eu preciso aqui acrescentar um adendo. Jamais pense que Jesus Cristo, que Deus perdoou seus pecados de graça. É pela graça, mas não foi de graça. Não é assim que nós nos desculpamos uns aos outros? Ei, João, me perdoe por ter dito isso. Ei, Edson, me perdoe por ter feito aquilo. E eles me perdoam. Entenda uma coisa, com Deus as coisas não são assim. Deus só perdoa mediante o pagamento da pena. Deus só perdoa mediante o pleno, completo, absoluto pagamento da pena destinada ao ofensor. Então sabe por que Jesus Cristo é a razão do seu perdão? Porque Jesus Cristo sofreu completamente a pena do seu e do meu pecado na cruz. E é com base nisso que Deus nos perdoa. Ele não nos perdoa porque esquece dos nossos pecados. Ele nos perdoa porque Jesus Cristo foi castigado pelos nossos pecados. Cada dia que você acordar, agradeça a Deus por Jesus. Cada dia que você viver, e nós sonhamos com um dia que nós vamos chegar lá no céu, não é? Este homem fez tanto por mim, ao ponto de pagar o preço do meu pecado na cruz. E eu estou justificado. A justiça de Deus foi me dada e satisfeita por causa dele, e não por causa de mim. Em quarto lugar, a soberania de Deus determina como nós seremos na eternidade. E isso é muito interessante. Eu creio que muitos de vocês já leram nas Escrituras a palavra predestinados. E você já compreendeu o que significa predestinados. A própria palavra em si significa determinar previamente as fronteiras. E aquilo que predestinados quer dizer é que nós somos predestinados a assumir uma certa figura. Deus predeterminou como nós seríamos. E como nós seríamos, seremos todos semelhantes a Cristo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 3,18. E num texto ali extremamente importante. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que vai nos dizer assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então ele demonstra como essa predestinação de sermos a imagem de Cristo se torna real na nossa vida. Somos transformados de glória em glória. E o que significa isso? De experiência em experiência. Sabe o que Deus está fazendo em todas as coisas que acontecem na sua vida? Vocês já viram algum artesão trabalhar, por exemplo, com madeira ou com ferro? Já viu algum artista esculpir um pedaço bruto de madeira? Ou alguém pegar um pedaço bruto de ferro, talvez de alumínio, de qualquer outro metal, e esculpir ali um busto, o rosto não é a figura humana, ou num pedaço de madeira, como eu já vi tantas e tantas vezes, as pessoas esculpirem imagens lindíssimas. Eu e você seremos transformados à incrível e bela imagem de Cristo. Mas até lá, o artesão tem muito trabalho.
Ele pega a lima, que lima tanto o ferro quanto a madeira, e vai tirando os defeitos, aquilo que não pode ser usado, vai transformando e moldando. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco. Ele determinou que todos nós fôssemos semelhantes a Cristo. E é isso que Ele está fazendo todos os dias conosco. Indo a Romanos novamente, no capítulo 8, os versos 29 e 30 vão nos dizer o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui está a resposta sobre o que é predestinação. Ele está respondendo aqui: nos predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo primeiro, depois nós como eles. Então ele diz algo incrível: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quer dizer que Deus nos colocou num processo que nos conduzirá até a glorificação, ou seja, até sermos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Se nós pudéssemos perder a salvação, significa que Deus poderia parar esse processo em qualquer pedaço, em qualquer momento, mas Ele não faz isso. Ele começa o seu processo nos salvando e terminará o seu processo nos glorificando no céu. É isso que Ele fará. Este é o seu plano apresentado claramente nas Escrituras e que ninguém o pode parar. Por último, eu quero ainda em Romanos capítulo 8 frisar os versos 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esses dois versos são a conclusão de um argumento que Paulo traz desde o capítulo 5. E desde lá ele está falando sobre o quê? Sobre segurança. E ele conclui então essa magnífica exposição da segurança eterna dos crentes nesse texto. E notem bem o que ele diz sobre a nossa segurança. Porque eu estou certo, eu sei. Então ele começa a citar coisas que teriam talvez o poder de nos separar da salvação em Cristo. A primeira delas é quem? A morte. Eu disse aos irmãos nessa manhã que quando eu vim a Cristo, eu tinha um temor terrível da morte. O que acontecerá comigo se eu morrer? Qual será o meu destino eterno? A Bíblia está dizendo aqui que a morte não nos pode causar absolutamente nada. Aqueles que conhecem Jesus Cristo não temem a morte. O que é a morte para nós? É apenas a porta e o momento que nos leva a conhecermos ao nosso Salvador pessoalmente. Nós não temos medo dela. É apenas a interrupção de uma vida de dores e dificuldades aqui para uma vida de glória na presença de Deus. Paulo disse em determinado momento: eu não sei o que é melhor, se estar aqui ou com o Senhor. É apenas a morte que me separa disso, mas eu não tenho medo dela. Nem a vida, nada que conheçamos nessa vida. Não há nenhum anjo que tenha o poder de nos separar de Deus. Sejam principados, sejam potestades, não importa quem eles sejam. Nada no presente, nada no porvir, nada que esteja acima de nós, nada que esteja abaixo de nós, nenhuma outra criatura que talvez nós não conheçamos, absolutamente nada nos separa do amor de Deus, que está em nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Nada poderá arrancá-lo das mãos do Senhor. Nada poderá tirar-lhe das mãos do nosso bendito Salvador. Nada absolutamente poderá nos separar da salvação que Cristo nos deu. Depois de dizer isso, eu preciso concluir da seguinte forma. Sabe por que às vezes ondas de dúvida varrem o seu coração? Sabe por que, por vezes,
Você pensa ter perdido a alegria da sua salvação? Sabe, porque às vezes você passa semanas e meses questionando, duvidando, batendo a cabeça na parede, não é? Usa essa figura de linguagem como se quisesse entender o que está acontecendo. Se você observar esses momentos, você saberá que tirou seus olhos da onde não deveria ter tirado. A razão de todas essas dúvidas e dores é porque nós paramos de olhar para Jesus Cristo e começamos a olhar para nós mesmos. A razão de todas essas coisas é que nós achamos que nós ficamos tão grandes, tão bons, tão incríveis, e que por um instante nós esquecemos quem realmente nós somos. O orgulho, a arrogância, a empáfia, a independência, o distanciamento de Deus toma conta do nosso coração. E quando então nós encontramos algum perigo, nós não temos a quem recorrer. Então o nosso coração duvidoso, ele se abala. Mas graças a Deus que há solução para todas essas coisas. Com os olhos firmes em Cristo, sabendo quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por você, a certeza da salvação sempre será um poder a conduzir-te à frente. Eu preciso aqui fazer um adendo. Eu não sei quantos de vocês já andaram nesses barquinhos pequenos, nós chamamos de caico, não é? Ou barco, em um lago absolutamente tranquilo. É bom andar de barquinho a remo, quando o lago parece um espelho, não é? Você se sente seguro? Sente-se. Está tudo bem, tudo tranquilo. Você vai de ponta a ponta, nada te ameaça. Isso parece a vida de alguns. Alguns de nós passamos por esse mundo absolutamente firmes em Cristo, sem jamais duvidar. Aqui ou acolá você encontra pessoas assim. Mas você já pensou, eu tive uma vez essa experiência, de andar de barco no mar revolto. Que medo. As ondas encobrem a sua visão, você não vê onde está a terra. Elas jogam água e chacoalham o barco e você tem tanto medo daquilo. Assim é a vida de alguns de nós. Nossa vida se torna tão atribulada por enfermidades, por doenças, por problemas, por desafios, por provações, que parece que nós nunca estamos seguros. Então, aprenda a diferenciar duas coisas: a sensação de segurança e a própria segurança. Eu não quero que você pense que nós vamos viver sempre com uma sensação de segurança. Mas eu quero que você saiba que a Bíblia nos diz que nós teremos sempre a certeza da segurança. E mesmo que em algum momento pensemos que não estamos seguros, nós somos como um pequeno grãozinho nas mãos de Deus. A mão dele é inabalável. O pequeno grãozinho é jogado para cá e para lá pelo vento, pelo mar, mas a mão do nosso Deus não será mexida jamais. Você está plenamente seguro. Não tenha medo disso. A mão do seu Deus é forte e o sustenta. Não há nada que possa abalá-la. E mesmo quando as dúvidas e dificuldades vierem, lembre-se sempre de onde você está. Deus jamais saiu de onde Ele está. E da sua mão ninguém nos arrebatará. Foi o que disse o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos.